Mercado Financeiro chegando com Luiz Arthur Nogueira, que vai falar do Boletim Focus, que acaba de sair. Bom dia, bem-vindo, Luiz. Bom dia, Arthur, bom dia a todos. Está no ar o Mercado Financeiro, sempre com as principais notícias da economia, do mundo das finanças. De fato, saiu o Boletim Focus, Cláudia, e as notícias não são boas. Pela quinta semana consecutiva, conforme a gente observa aí na tela, o mercado vem piorando a projeção da inflação para 2023. Quem nos acompanha por imagens, gostaria que olhasse a coluna de 2023 do IPCA, reparem, 5,39%. Por que é ruim essa inflação? Porque ela está muito acima do teto da meta do Banco Central, que é de 4,75%. Isso pode obrigar o Banco Central a subir juros ao longo deste ano. Reparem na coluna da taxa Selic, que está subindo a Selic para esse ano para 12,5%. Essa é a projeção. Claro que a Selic atual é de 13,75%, mas a cada semana que passa, o mercado vai reduzindo esse espaço para uma queda dos juros neste ano. Eu, particularmente, acho que o cenário está muito difícil. O Banco Central provavelmente não vai conseguir encontrar espaço para reduzir a taxa Selic. E com isso, o PIB vai virando pibinho. Reparem na projeção do mercado, uma alta de apenas 0,77% para esse ano, que é um crescimento muito menor do que os 3% que foram registrados no ano passado. Já em termos de câmbio, não há surpresa, o dólar em R$ 5,28. Então, esse cenário de inflação para cima e de juros muito elevados afetam os investimentos. Eu queria, portanto, convidar a nossa convidada aqui, a Rayana Borba, ela que é assessora da Manchester Investimentos. Rayana, bom dia, seja bem-vinda, tudo bem? Bom dia, Luiz, muito obrigada pelo convite, tudo certo por aqui e aí? Ótimo. Rayana, nesse contexto, eu queria saber qual é o seu cenário de juros. Afinal de contas, tem espaço para o Banco Central reduzir os juros ainda esse ano? Ok, vamos falar um pouquinho da visão da XP aí, né, diante desse cenário, do próprio Boletim Focus, né? A nossa expectativa ainda é um pouquinho mais pessimista. Estamos falando de um IPCA de 5,4, né? O Boletim Focus hoje trouxe 5,39, então a gente acredita que até o fim do ano deve fechar em 5,4. Já a Selic, a previsão é de estabilidade mesmo, tá, Luiz? Não estamos vendo a queda, estamos vendo a manutenção de 13,75 até o fim do ano. Perfeito, concordo com o seu cenário, me parece o mais provável. Daqui a pouquinho eu vou perguntar para a Rayana, nesse contexto de juros altos, como é que eles estão orientando os investidores? Será que é melhor ficar na renda fixa ou tem espaço para a Bolsa de Valores? Mas antes, eu queria chamar uma reportagem muito interessante, mostrando que nós, investidores brasileiros, também estamos encontrando oportunidades no exterior. Acompanhe a reportagem de David de Tarso. Falta de confiança. Isso foi o que motivou o analista de sistemas Guilherme Araújo a investir todo o dinheiro dele no exterior. Ele passou a investir há 6 anos depois da venda de um imóvel. No 3º ano, começou a fazer aplicações no mercado externo e na transição de governo do Brasil, resolveu colocar 100% dos recursos nos Estados Unidos. Investir no exterior dá essa confiança a mais, assim, de que órgãos regulatórios que são sérios, que realmente fazem o trabalho que precisa ser feito, então isso dá mais confiança para o investidor. De acordo com ele, investir em ações nos Estados Unidos não garante maiores lucros, mas ele acredita que o país seja mais estável economicamente. A relação de ganho e perca também, né, tá? Isso é muito importante frisar, não é garantia nenhuma de que eu vou ter uma liquidez boa lá fora. Se eu não fizer o estudo adequado daquilo que eu estou investindo, assim como eu teria que fazer aqui dentro do Brasil, em qualquer papel que eu fosse investir, ganhar e perder é do jogo, né? É mais questão de garantias e segurança daquilo de que eu estou investindo vai continuar sendo meu de certa forma, né? E essa situação do Guilherme parece estar se tornando uma tendência. Segundo estatísticas do Banco Central, os investimentos no exterior cresceram 47,5% entre 2021 e 2022. Conforme Daniel Haddad, CEO de uma empresa especializada em investimentos, muitos brasileiros estão levando as reservas para fora do país. A empresa registrou o recorde de captação em dezembro, com R$1,5 bilhão. Então, o que está acontecendo agora
é basicamente uma continuação do amadurecimento do brasileiro como investidor. Se você pega o histórico desse amadurecimento, olha que interessante. Lá atrás, o brasileiro ele só investia basicamente em imóvel e poupança. Aí depois disso, ele começou a se educar e ele começou a investir também em ações e tesouro direto e outros produtos mais sofisticados, por exemplo. O que está acontecendo agora é a continuação desse amadurecimento. É ele diversificar globalmente, ele perceber que ele tem um pedaço, um percentual do portfólio dele investido fora do país é muito importante do ponto de vista de risco do portfólio dele como um todo. Com 700 mil clientes, a empresa que Daniel representa teve na primeira semana de janeiro captação 35% maior que no mesmo período de dezembro de 2022. Ultimamente, então, os investidores que têm buscado a gente, eles vêm muito com a mentalidade de eu preciso preservar meu capital, eu preciso ter uma diversificação global, eu preciso ter um pedaço da minha carteira fora do país para poder melhorar a minha carteira como um todo. Isso não quer dizer que ele vai mandar 100% do dinheiro dele para fora, nem é isso que a gente recomenda. Mas ele ter um percentual fora do país é importante da mesma forma que acontece em todos os outros países do mundo. Então, é esse investidor que tem buscado a gente agora. Mas, segundo o especialista, a recomendação para quem pretende aplicar é sempre fazer uma distribuição do dinheiro em setores diferentes para evitar perdas. Pois é, quanto maior a educação financeira, maiores são as oportunidades de investimentos. Vamos aproveitar para conferir agora o mercado financeiro, a abertura desta segunda-feira, começando com o nosso índice Bovespa com queda. Depois de 6 pregões consecutivos, veio o pacote tributário de Fernando Haddad, o pacote não agradou o mercado, bolsa caiu na sexta, está caindo hoje de novo, abrindo nessa queda de 0,93%, como a gente pode observar aí no gráfico, abaixo dos 111 mil pontos. No próximo gráfico, a gente vai ver as bolsas globais, lembrando que hoje é feriado nos Estados Unidos, então quem nos assiste por vídeo, esses números são de sexta-feira, Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq estão de sexta, hoje não haverá pregão nos Estados Unidos. Na Europa, quase tudo em alta, Frankfurt 0,33%, Londres 0,14%, Paris 0,30%, Madrid caindo, é a única exceção, caindo 0,11%. Na Ásia, pregões já fechados, Xangai subiu 1%, Tóquio caiu 1,14%, Hong Kong subiu 0,04%. E por fim, no último gráfico, o mercado de câmbio, é normal quando o Ibovespa cai aqui no Brasil, o dólar normalmente pressiona um pouco para cima, é o que acontece hoje, dólar subindo 0,26%, R$ 5,11, o euro subindo 0,13%, 5,53%, e o Bitcoin caindo um pouquinho, 0,14%, mas voltou a superar o patamar dos 20 mil dólares, agora 20.832 dólares. Então eu queria chamar de volta a nossa convidada, a Rayana Borba, ela que é assessora da Manchester Investimentos. Rayana, por favor, nos oriente. O que a gente deve fazer, nós brasileiros, com o nosso dinheiro, aproveitando juros altos, mas imagino que também oportunidades na Bolsa, não? Sim, sim. Eu gostaria de falar um pouquinho antes sobre a matéria com o Guilherme, né? E aí ele fez um movimento assim que eu achei bastante interessante e muito arriscado. Então ele disse que ele tirou 100% do patrimônio dele que estava no Brasil, levou para o exterior e 100% em renda variável, Luiz, né? É isso que a gente vê como risco. A diferença entre o remédio e o veneno é sempre a dose. Por isso que nós estimulamos a diversificação, de fato, né? Levar todo o seu patrimônio para os Estados Unidos, alocar todo em renda variável, você está comprando 100% do risco dos Estados Unidos, dos problemas que eles têm lá, a inflação não foi controlada, os juros aumentaram consideravelmente nos últimos tempos, e todo em renda variável. Então, se eles têm qualquer movimento, o patrimônio dele vai ruir como um todo. Esse é o grande problema que a gente vê. Agora, com relação ao cenário brasileiro, né, o que a gente está vendo aqui, muita expectativa de investimento em renda fixa pós-fixada, caso a Selic tenha uma disparada, que não é o que a gente está prevendo, mas que pode acontecer, né? O investidor vai se beneficiar dessa alta. Alguns investimentos indexados à inflação, tanto em fundos quanto em renda fixa propriamente dito, crédito privado, tesouro, e também a opção na Bolsa de Valores, né? A gente tem alguns fundos imobiliários cujos aluguéis estão indexados à inflação, ao IPCA, também estão indexados à Selic, então vão se beneficiar desse cenário de inflação e Selic em alta. E a gente tem algumas ações também que acabam se beneficiando, né? Quando a gente fala de juros altos, os bancos se beneficiam desse tipo de cenário,
quando a gente fala de inflação em alta, muitos contratos, por exemplo, de empresas de informática, que são reajustados pelo IPCA. E aí que a gente também consegue se beneficiar mesmo dentro da Bolsa de Valores. Certo. Rayana, na semana passada a gente teve o lamentável episódio envolvendo as lojas americanas, a fraude contábil de 20 bilhões de reais. As ações despencaram quase 80%. Eu queria ouvir a sua opinião sobre tudo isso que aconteceu, a importância também dos investidores entenderem que em bolsa não dá para investir tudo numa única empresa, porque você vai correr o risco só daquela empresa, e por outro lado, qual deveria ser, na sua opinião, a reação das autoridades, em particular da CVM, a Comissão de Valores Mobiliários? O que acontece, né? O caso da Americanas é lamentável, né? Nós somos brasileiros e ficamos muito tristes quando isso acontece. É uma empresa bastante importante no segmento, eles estão entre os 5 maiores e-commerces do Brasil, tem 16% do market share do mercado brasileiro, então, assim, vai causar um impacto muito relevante. O que a gente fala para os nossos investidores, sobretudo, é não agir no desespero, né? Então, quando teve o anúncio lá na quarta-feira, quinta-feira foi um dia de queda na Bolsa de Valores, considerando os papéis de Americanas. Na sexta-feira, a gente já viu um movimento de alta. Então, quem fez qualquer tipo de movimento na quinta-feira aí, seguindo esse momento de desespero, acabou perdendo dinheiro, realizando prejuízo. Então, na sexta, a gente já teve uma melhora, né, no caso, como o papel caiu consideravelmente, mas hoje ele já caiu muito. Tem muitas pessoas que ficam entendendo como oportunidade. Eu não gosto, né, de entrar nesse tipo de papel. A própria XP também não recomenda a compra desse título nesse momento. E aí, para quem investe em Bolsa de Valores, né, de novo, diversificação. Não entrar muito a fundo no mesmo papel, também não entrar no mesmo segmento, né, porque algumas empresas do varejo se beneficiaram na quinta-feira. A própria ação da Magalu encerrou a semana aí com uma alta de 24%, mas a gente teve outros players que acabaram caindo como um todo no cenário aí de varejo. Então, realmente, é essa diversificação. Não colocar tudo no mesmo setor, não colocar tudo no mesmo papel, que aí a chance de ruína do seu patrimônio é muito menor. Eu acho importante falar que também a gente acaba falando bastante de Bolsa de Valores, Luiz, mas outros investimentos que não estão indexados, não estão, né, na Bolsa de Valores também sofreram. Fundos de investimento que investem em renda fixa das lojas americanas, debêntures das lojas americanas, então também aquele investidor que é mais conservador acabou tendo um impacto no seu patrimônio muito menor, muito menos relevante, mas também foi impactado com a queda aí das ações e com toda a crise em torno do nome das americanas, tá, Luiz? Tá ótimo, Rayana. Enquanto a Rayana falava, eu conferi aqui a cotação da Americana, está caindo 40% hoje, R$1,90. Antes da crise, ela valia R$12. Um prejuízo enorme. Agradeço demais essas participações da Rayana Borba, ela que é assessora da Manchester Investimentos. Rayana, muito obrigado, um bom dia, até uma próxima oportunidade. Obrigada, até mais. E para encerrar o mercado financeiro, uma boa notícia. O turismo na cidade de São Paulo, a maior da América Latina, finalmente voltou ao patamar pré-pandemia. Acompanhe a reportagem de Camila Yunis. Novembro de 2022 foi o primeiro mês desde janeiro de 2020 que o turismo na capital paulista conseguiu retomar os índices pré-pandemia. Segundo o balanço do Índice Mensal de Atividades do Turismo, o crescimento foi de 10,7% na comparação com o mês anterior. A vacinação e a consequente retomada dos eventos presenciais permitiram esse aumento. Mas um fator em específico colaborou com os números no mês de novembro: a Fórmula 1. O Grande Prêmio de São Paulo reuniu mais de 235 mil pessoas no Autódromo de Interlagos e movimentou mais de 1 bilhão e 37 milhões de reais. São Paulo é famosa pelo turismo de negócios e é aqui na capital paulista que acontece 85% das feiras e convenções de todo o país. E a expectativa para esse ano de 2023 é de que haja um aumento para o setor, de 8% a 10%. Mas além do polo corporativo, São Paulo tem também expandido os atrativos para o turismo de lazer, com grande potencial gastronômico e cultural. Bruno Mori, presidente do Instituto de Desenvolvimento, Turismo, Cultura, Esporte e Meio Ambiente, diz que o crescimento deve ser de 5% a 8% e ressalta que São Paulo almeja se consolidar no setor como as grandes metrópoles.
Então, o mercado de lazer na cidade de São Paulo, com a evolução do turismo de compras, com a evolução do turismo de lazer, gastronômico, ele deve ter um patamar de crescimento de 5% a 8%, e no mercado de turismo de negócios, ele já vai atingir um patamar aí de 8% a 10% de crescimento em 2023. E qual que é a ideia, então, do turismo da cidade de São Paulo? É de se consolidar como hoje é Nova York, como é Tóquio, como é Londres. São lugares onde ficam as bolsas de valores, mas que tem um grande fluxo de turismo de lazer. O especialista avalia que, para seguir neste caminho, São Paulo deve ampliar investimentos em campanhas e em transporte. São Paulo precisa agora investir na promoção justamente dessa parte cultural, lazer e gastronômica, tanto com campanhas publicitárias, como também com Fantour, que é convidar agências e operadoras do mundo inteiro. O índice mensal de atividade do turismo apontou também que a taxa de ocupação do setor hoteleiro ficou em 71,9%, acima de novembro de 2021. O movimento foi semelhante no fluxo médio nos aeroportos da capital, com alta de 23% no comparativo anual. Notícia para encerrar o mercado financeiro, que começou difícil nesta segunda-feira aqui no Brasil, queda no índice Bovespa, com 2 grandes aprendizados hoje aqui no programa, hein? Não dá para investir 100% do seu patrimônio no exterior, você vai transferir o seu risco do Brasil para outro país, por exemplo, Estados Unidos, e a outra grande lição, não dá para investir tudo numa única empresa. Tá aí o exemplo das lojas americanas, caíram quase 80% na semana passada e hoje, agora, estão caindo mais 40%. Amanhã a gente volta ao vivo às 11h15 da manhã, aqui no Mercado Financeiro, dentro do Jornal da Manhã, segunda edição. Eu devolvo para você, Cláudia Bartolo. Até amanhã então, Luiz. Um bom dia para você por aí.